Desde muito cedo, quase todos nós aprendemos a mesma ideia: que mudar exige força, que transformação precisa ser barulhenta, que só vale quando vem acompanhada de um marco, uma ruptura, uma promessa feita em voz alta. A cultura nos ensinou que mudanças reais acontecem assim: no primeiro dia do ano, numa segunda-feira perfeita, depois de um grande susto, ou naquele momento dramático em que alguém diz: agora tudo vai ser diferente. E por alguns dias, até parece que vai mesmo. A motivação sobe, a esperança reaparece, a sensação de controle volta. Mas então, aos poucos, algo curioso acontece. O entusiasmo começa a diminuir. A rotina retorna. O corpo pede o que sempre pediu. A mente busca os caminhos que já conhece. E sem perceber, aquela grande mudança se dissolve. Não porque você falhou, não porque faltou disciplina, mas porque o cérebro humano não foi feito para viver de rupturas constantes. A ciência mostra que o cérebro prefere previsibilidade. Ele se sente seguro no que é familiar. E quando uma mudança é grande demais, rápida demais, intensa demais, ele entra em estado de resistência. É por isso que tantas transformações começam com força e terminam em frustração. O que quase ninguém conta é que as mudanças mais profundas da história humana, as que realmente moldaram corpos, mentes e destinos, raramente começaram com decisões grandiosas. Elas começaram de forma silenciosa, com escolhas pequenas, tão pequenas que pareciam insignificantes, tão simples que quase não chamavam atenção. Uma decisão feita sem aplausos, sem anúncio, sem pressão. Uma escolha que se repetiu no dia seguinte, e no outro, e no outro. E foi exatamente aí que a transformação começou. O curioso é que o nosso cérebro supervaloriza eventos isolados, grandes decisões, grandes promessas, grandes mudanças, e subestima completamente o poder do que acontece todos os dias, sem emoção nenhuma. Mas o corpo não muda por emoção, ele muda por repetição. A mente não se transforma por intensidade. Ela se transforma por constância. E talvez a pergunta mais importante não seja: que grande mudança eu preciso fazer? Mas sim: o que eu faço todos os dias que está moldando quem eu sou, sem que eu perceba? Você já tentou mudar tudo de uma vez e sentiu que, pouco tempo depois, voltou exatamente ao mesmo lugar? Depois de entender que grandes mudanças quase sempre falham, surge uma pergunta inevitável. Se não são as grandes decisões que transformam a vida, então, o que transforma? A resposta está em algo que acontece o tempo todo, mas que quase nunca recebe atenção. Os microcomportamentos. Microcomportamentos são ações pequenas demais para parecerem importantes, tão simples que raramente entram na lista de metas. Tão automáticas que muitas vezes passam despercebidas. Não são escolhas conscientes feitas com esforço. São gestos repetidos no piloto automático. A forma como você respira quando está estressado. O jeito como seu corpo se posiciona quando você se senta. O pensamento que surge sempre que você acorda. A primeira decisão que toma antes mesmo de levantar da cama. Esses comportamentos não chamam atenção, mas são eles que ensinam o cérebro como agir. A neurociência mostra que o cérebro aprende menos com grandes eventos e muito mais com padrões repetidos. Cada vez que você repete uma pequena ação, um circuito neural é reforçado. No começo, esse circuito é fraco, quase invisível. Mas a repetição faz algo poderoso. Ela transforma o que era escolha em hábito, o que era hábito em padrão, e o que era padrão em identidade. É assim que o corpo aprende quem você é. Não por aquilo que você promete, mas por aquilo que você repete. Um microcomportamento isolado parece inofensivo, mas milhares deles, somados ao longo do tempo, constroem a estrutura invisível da sua saúde, da sua energia e da sua mente. A forma como você se movimenta hoje define como seu corpo vai se sentir amanhã.
O tipo de pensamento que você repete em silêncio define o estado emocional que você acredita ser normal. E o mais impressionante é que o cérebro não diferencia se um microcomportamento é bom ou ruim. Ele apenas aprende o que é frequente. Aquilo que você faz pouco, ele ignora. Aquilo que você faz sempre, ele transforma em regra. Por isso, mudanças verdadeiras não começam com força. Elas começam com consciência, com perceber aquilo que você já faz todos os dias, sem perceber. Se alguém observasse suas pequenas ações diárias, o que elas diriam sobre quem você está se tornando? Agora que você já entende o que são microcomportamentos, é hora de olhar para dentro da máquina que transforma pequenas ações em grandes consequências. O cérebro. O cérebro não funciona como um interruptor. Ele funciona como uma sequência de dominós. Uma peça pequena cai e silenciosamente empurra a próxima. E depois outra, e outra, até que, quando você percebe, algo grande já aconteceu. Tudo começa com um estímulo mínimo, um pensamento rápido, uma sensação no corpo, uma reação automática. Esse pequeno evento ativa um grupo específico de neurônios. Quando isso acontece uma vez, o cérebro apenas registra. Mas, quando acontece várias vezes, ele aprende. A neurociência chama isso de potenciação de longo prazo. Quanto mais um circuito é ativado, mais fácil ele se torna de ser ativado novamente. Em outras palavras, o cérebro cria atalhos. É por isso que certas reações parecem automáticas. Não porque você escolheu assim, mas porque o cérebro foi treinado. Um microcomportamento emocional, por exemplo, tensionar o corpo ao menor sinal de estresse. No início, isso parece insignificante, mas o cérebro associa tensão com rotina. Depois, basta um pequeno gatilho e o corpo inteiro entra em estado de alerta. Outro exemplo simples: pegar o celular imediatamente ao acordar. Essa ação dura poucos segundos, mas ela dispara um efeito dominó poderoso. Ela altera os níveis de dopamina, define o ritmo da atenção e ensina ao cérebro que estímulo vem antes de presença. Sem perceber, esse único gesto molda como sua mente vai funcionar ao longo do dia inteiro. O cérebro não pergunta se isso é saudável, ele apenas reforça o que é repetido. E aqui está um ponto crucial. Microcomportamentos não criam apenas hábitos. Eles criam estados mentais predominantes. A ansiedade não surge do nada. Ela é o resultado de centenas de pequenos alertas repetidos. Fadiga mental não vem só do esforço. Vem da repetição de estímulos que drenam energia aos poucos. Da mesma forma, calma, foco e clareza também são treináveis. Pequenas pausas conscientes. Respirações profundas repetidas ao longo do dia. Gestos simples que dizem ao cérebro: está tudo seguro agora. Essas ações ativam o sistema nervoso parasimpático, responsável pela recuperação, digestão e equilíbrio. Um microcomportamento muda o estado do corpo. O estado do corpo muda o funcionamento do cérebro. E o cérebro, então, muda as decisões que você toma. Esse é o efeito dominó. Você não muda a vida derrubando a última peça. Você muda tocando a primeira. Todos os dias. Qual pequeno gesto seu cérebro repete tanto que já virou automático, mesmo sem você perceber? O corpo responde aos microcomportamentos antes mesmo da mente perceber. Antes de qualquer pensamento consciente, o corpo já está reagindo. Postura, respiração, movimento. Esses três elementos estão enviando sinais constantes ao sistema nervoso o tempo todo. Uma postura fechada, com ombros curvados e peito contraído, comunica ao cérebro um estado de alerta. Uma respiração curta e superficial comunica urgência, pressão, ameaça. Mesmo que não exista perigo real, o corpo não analisa contexto. Ele interpreta microações como instruções biológicas. E essas instruções moldam processos fundamentais, como
níveis de energia, sensação de fadiga, disposição física, funcionamento do metabolismo. É por isso que, às vezes, você não sabe explicar por que está cansado, tenso ou sem foco, mas o corpo já sabe. Pequenos ajustes mudam completamente a experiência corporal. Um simples alongamento, uma respiração mais lenta, uma mudança sutil de postura. Você já percebeu como isso altera a forma como você se sente quase imediatamente? Agora vamos para a mente. A mente não cria pensamentos do nada. Ela repete padrões. Pensamentos seguem trilhas já existentes. Um microcomportamento mental, como reclamar internamente, antecipar problemas, se julgar em silêncio ou se comparar constantemente, quando repetido, vira estado emocional. A mente aprende aquilo que você pratica em silêncio. Não é o pensamento que surge uma vez. É o pensamento que volta todos os dias. O cérebro não diferencia verdade de repetição. Ele apenas fortalece o que é usado. E aqui está algo importante. O corpo não entende intenção. Ele entende repetição. Você pode querer mudar. Pode desejar equilíbrio, energia, foco. Mas se o comportamento diário não muda, o corpo não muda. É assim que o organismo aprende. Pelo ritmo, pela constância, pela previsibilidade. Isso vale para tudo: sono, fome, energia, foco, disposição emocional. O corpo é um aluno extremamente fiel. Ele aprende exatamente o que você ensina, mesmo quando você não percebe que está ensinando. A ciência comportamental chama isso de efeito acumulativo. Uma ação pequena não parece mudar nada hoje, mas muda o ponto de partida de amanhã. O amanhã soma com o próximo dia e com o próximo. Quando alguém diz, foi do nada que tudo mudou, quase sempre o processo começou muito antes, em silêncio. Agora pense nisso. Você acredita que pequenas ações podem mudar grandes resultados? O fim do ano, por exemplo, não é especial apenas pelo calendário. Ele é especial porque quebra padrões mentais. As pessoas refletem mais. Avaliam a própria vida. Sentem necessidade de ajuste. É um período em que o cérebro fica mais aberto a micro-reprogramações. Não revoluções, mas pequenos realinhamentos. Talvez você sinta isso agora. E é aqui que muitos erram. O erro mais comum não é desistir. É tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o cérebro entra em alerta. O corpo entra em resistência. Mudanças sustentáveis são discretas, quase imperceptíveis no começo. Quem entende isso não joga o jogo da urgência. Joga o jogo do longo prazo. Agora que você entende o que são microcomportamentos, é hora de olhar para dentro da máquina que transforma pequenas ações em grandes consequências. O cérebro. O cérebro não funciona como um interruptor. Ele funciona como uma sequência de dominós. Uma peça pequena cai e empurra a próxima. Depois outra. E outra. Até que quando você percebe, algo grande já aconteceu. Tudo começa com um estímulo mínimo. Um pensamento rápido. Uma sensação no corpo. Uma reação automática. Quando isso acontece uma vez, o cérebro apenas registra. Mas quando acontece várias vezes, ele aprende. A neurociência chama isso de potenciação de longo prazo. Quanto mais um circuito neural é ativado, mais fácil ele se torna de ser ativado novamente. Em outras palavras, o cérebro cria atalhos. Por isso, certas reações parecem automáticas. Não porque você escolheu assim, mas porque foi treinado. Ansiedade não aparece do nada. Ela nasce da repetição de pequenos alertas. Cansaço mental não vem só do excesso de tarefas, mas da exposição contínua a estímulos que drenam energia. Da mesma forma, calma, foco e equilíbrio também são treináveis. Pequenas pausas, respirações profundas, gestos quase invisíveis que dizem ao cérebro: está tudo sob controle agora. Essas ações ativam os sistemas responsáveis pela recuperação, pela digestão e pelo equilíbrio do corpo e da mente. Um microcomportamento muda o estado do corpo.
O estado do corpo muda o cérebro. E o cérebro muda as decisões que você toma. Esse é o efeito dominó. Talvez a maior lição de hoje seja simples. Você não precisa fazer muito. Precisa fazer um pouco. Sempre. O quase nada, repetido, vira identidade. Vira corpo. Vira mente. E eu deixo uma pergunta para você. Quais são os seus planos para 2026? Repetir os mesmos padrões? Ou construir algo diferente, aos poucos, de forma consciente? Se você sente que precisa reformular a forma de pensar e organizar melhor seus hábitos, as indicações que deixamos na descrição podem te ajudar nesse processo. Porque tudo começa na mente. E pequenas escolhas mudam tudo.